Um médico que veio disse que ciências humanas são importantes para entender o humano, e é verdade. Poderia ser tudo um paraíso, mas não é. Um médico falou sim que o Mateus vai continuar tendo seus sintomas, porque as pessoas sabem que isso irá acontecer. Quando se adquire maturidade dá para enfrentar as coisas sem se afetar tanto, mas maturidade nesse sentido é uma junção de distanciamento, dever, outras características que têm em comum firmeza, coerência, coisas que médicos normalmente têm. Talvez Freud associasse a figura paterna a esse tipo de personificação médica que estou descrevendo, ou de uma pessoa madura. Talvez uma postura? Talvez postura seja o exercício disso, e quando se alcança consegue-se ser sem esforço. Médicos são assim, as pessoas deveriam ser um pouco também, pelo menos aqui. Hoje Mateus estava mais disposto, comeu bastante, até exagerou. Ficamos falando bobagens na mente dele, coisas sobre amizade, intimidade, bobeiras. As pessoas estão mais animadas, e devem estar, é final de ano. Não falamos outra coisa que não o Mateus, isso é cansativo. Esquecemos que é virada de ano, esquecemos do resto das coisas enquanto trabalhamos. Atualmente Mateus não pensa no Bruno ou sente depressão. Ele está mais bonito, saudável. Não tem como descrever o quanto inimaginável é controlar mentes. Mas aparentemente isso aqui reproduz as desigualdades. O médico falou que isso poderia ser incrível, com treinamentos, qualificação, pessoas ensinando e aprendendo, evoluindo juntas. Mas no momento são duas crianças sendo Mateus, sendo incumbidas e expostas a coisas muito pesadas. Parece reproduzir e fazer manutenção das desigualdades sim. Pro Mateus ser outro precisaria arrancar um pedaço dele e introduzir outras coisas. Falta muita coisa sim. Pessoas têm tipos de criação, personalidade, às vezes se parecem com gado. É injusto, porque se a sociedade fosse de outra maneira não iríamos olhar pro que é diferente, mas pro que temos em comum. Menino 1, por um lado eu concordo, aqui tudo é secreto. Não tem como descrever a dimensão das coisas, mas é secreto e por ser assim as coisas não funcionam como algo utópico, mas aqui no lado do Mateus carece de pessoas sim. Não estamos falando que deveria estar lotado, mas deveria ter o suficiente para não sobrecarregar. Mas é injusto sim no fim das contas. O que ocorre é que existe um computador, esse computador está em um lugar secreto, é ligado a satélites que controlam as pessoas através da mente. Por que através da mente? Porque é na mente que residem as memórias, e através dela dá para chegar ao corpo. O Mateus é doente, é necessário curar o corpo dele de algumas coisas, só que o processo é longo. E nós que estamos implicados nesse processo, em ajudar. Só que toda profissão que tem como objetivo ajuda tem suas problemáticas, na psicologia é assim. Você ouve, mas cobra por isso. Dá conselhos e investe seu afeto, mas cobra. Aqui também, mais que apenas ouvir nós nos dividimos entre ser individuais, ser outras pessoas serem a gente num exercício mentiroso de alteridade que não existe. O que existe são doenças complexas, metodologias antigas e pessoas despreparadas para lidar com o cotidiano de outras pessoas totalmente negligenciadas pela sociedade, os pobres, indivíduos, autistas, suicidas. Tentamos ajudar todos os dias, seja tentando encontrar soluções para os sintomas, remédios, procurar a origem, as causas, registrando fatos e ocorrências, é tudo bem cansativo. Existe dinheiro que pague um trabalho interminável? Quase 3 anos que o Mateus está aqui, não há pessoa que aguente estar todo esse tempo, foram trocadas. Um trabalho, como a Michelle falou, que seria feito por inúmeras pessoas, inúmeros profissionais. O que falta de nós é enxergar as coisas com sensibilidade. O Mateus, por exemplo, estava acostumado a receber mensagens diárias do namorado, de bom dia, boa tarde, boa noite. Isso se perdeu com o término, e ele sente falta dessa preocupação. É uma necessidade de ser cuidado, uma demonstração simples de amor. Ele vai sentir falta disso, de alguém querido. O que podemos fazer nesse caso? Arrumar outro namorado? Faz parte do nosso papel fazer sexo, para contrair doenças? Como a gente deixa de ceder aos impulsos de comer demais,
mudar hábitos ou construir coisas dentro do cotidiano de alguém que é pobre e carece de tudo. O Mateus foi jogado de uma montanha russa de loucuras para um vórtice onde não acontece nada. Ele foi sugado por esse vórtice e foi parar em um local onde as coisas não mudam e não evoluem. Na loucura tudo acontecia, mas na vida cotidiana aparentemente não se pode trabalhar sob a desculpa de que o Mateus mora em uma favela e por isso pessoas não querem ser ele. Não sabemos mais se o Mackenzie está fazendo bem ao Mateus, já que ele perdeu uma vaga de emprego muito boa. Ao mesmo tempo não sabemos se a saúde do Mateus está melhorando ou piorando com a vinda dos sintomas, incômodo intestinal, pânico e depressão. Menino 1. Tinham grupos da telepatia do Mateus, alguns. Mas a gente saiu de todos e nos afastamos depois do que a Michelle fez da última vez. É solitário aqui, e entendemos a abordagem dela de fazer coisas divertidas e chamar muitas pessoas para assistir, seja beber, dançar, masturbar, todas essas coisas. É uma das maneiras de movimentar isso aqui. Foi abordado isso com os chefes daqui, que deveríamos aproximar as pessoas, tentar chamar e fazer não sei o que. Não sabemos no que isso se transformou, mas é a vida diária de alguém, não tem segredos. Já utilizamos esse termo, vida diária, mas ele tem suas problemáticas segundo o médico, já que a vida diária de alguém doente não é só vida diária. Eu discordo do médico sobre o sistema injusto. Para haver um sistema deve-se existir hierarquia, e aqui não existe, e na maioria dos lugares que isso acontece também não tem. O que existe é um trabalho que ainda não foi desenvolvido completamente, e tipos de ciências que não estão completas ainda. O Mateus não passa apenas por doenças e sintomas, mas dentro da mente dele funcionam tecnologias assistidas. Nós assistimos às tecnologias, muitas delas ligadas a um estético saúde. Como no Elise acontecia, dele ficar bonito e branco, sem sintomas, ou com mais libido, mais ereção. É uma tecnologia, a tecnologia da reprodução. Aqui no Mackenzie estamos implicados em outras tecnologias que assistimos, muitas delas ligadas à saúde mental e não tão do corpo assim. Psiquiatria cuida do corpo, nós aqui do Mackenzie estamos cuidando da mente do Mateus. E isso envolve um sintoma que ele ouve, que é o zumbido. Ele sempre vai existir, não posso dizer mais porque teria que mentir, mas estamos cuidando de uma parte importante. Depois que terminarmos, o que vai durar um ano, aí outras coisas podem acontecer. Mas ele pode se manter por um ano, porque controlamos a Gabi e a Estela, e o dinheiro que ele tem dá para fazer isso. Já intervimos uma vez quando gastaram demais no cartão, e vamos fazer novamente para garantir que nosso trabalho consiga ser realizado. Mais um ano pela frente. O lado ruim é que não tem tanto dinheiro e tecnologias muito poderosas, só o necessário. São projetos que são escritos, projetos são detalhadíssimos, mas não dão conta de tudo mesmo. Se você lê um contrato você enxerga a responsabilidade, mas no nosso caso os nossos contratos pecam na aplicabilidade e no lado, não consigo descrever na mente do Mateus, mas é no lado mais sensível da coisa, que envolve tudo o que foi dito anteriormente sobre as injustiças. Dessa forma, tem injustiças, mas são poucas. Tem muito apoio, muito amor envolvido e ninguém é forçado, mas como é trabalho braçal o sofrimento ele também vem e afeta as pessoas. Por isso os jovens que estão hoje podem sair, dando lugar a outros. Não tem como não ter alguém sendo Mateus. Nos tempos da Michelle a queixa era exatamente essa, ninguém quer ser o Mateus. Era uma pessoa por dia, por semana, por mês, e daí trocava. Os jovens que estão hoje já estão aqui há 4 meses mesmo, e deram conta de viver ele e a vida dele. Isso é só para comparar um período onde não havia nada, para hoje onde tentamos construir alguma coisa. O que tentamos construir são coisinhas dentro da mente. Não tem como explicar. Atualmente o Mateus sente, pensa, imagina mas de uma maneira não habitual, são como programações de computador que produz coisas dentro da mente dele, pensamentos repetidos, sensações, sentimentos e etc. A depressão dele é estudada, assim como ideações mais graves, como sumir. Muita coisa está ligada com a sensação de desamparo, falta de apoio, falta de relações, pobreza, problemas psíquicos. Esses são os principais.
Felizmente os computadores aqui existem e servem para nos apoiar. Já foi escrito sobre isso, sobre a física, biologia, física quântica que rege esse universo aqui. Isso pode sim ajudar o Mateus a oferecer pelo menos uma vida com menos sofrimento. Se tem a ver com a Laura? Tem, mas nosso papel também é manter isso no passado. Porque quando estamos desse lado vemos que a tendência da lei é achar culpados, e não existe. Se fosse assim, a sociedade seria culpada também, assim como a cultura e coisas imateriais. Sabemos disso. Não tem como processar ninguém, a menos que o Mateus fosse ultra mega articulado, inteligente e sagaz. Mas ainda assim não seria o bastante. Primeiro que ele deveria ter um diagnóstico de incômodo desde aquela época. Essa é uma das coisas. Ele tem sim descrições no seu prontuário, nós lemos com preocupação. Mas não é o bastante. Dentre outras coisas, o diagnóstico de sintoma pode trazer opiniões também. Ninguém sabe o que inicia uma sintoma, por isso não tem um culpado que a tenha iniciado. Mas o incômodo sim, e é a pior coisa talvez. Sentimos muito por isso. Não podemos falar da mesma maneira sobre ele vir para cá ainda, porque não somos nós que iremos tratar dessa parte. Por isso nem falamos tanto, são outras pessoas mais loucas que nós que cuidam dessa parte. Parece o Expresso de Hogwarts mesmo, mas nem é tão legal. Como falamos, cuidamos só da parte mental, talvez por isso Mackenzie, o conhecido meio universitário pelo Mateus que tem a clínica de psicologia. Mas não somos de lá não. Somos aquilo que descreviam antigamente como particular. Somos algo privado, não público e cheio de pesquisadores como o Proez e o IPQ. O Mateus viveu o que é estar no público, são lugares cheios de pessoas, cheio de salas, bagunçado, louco e sem regra. Era assim antigamente. Hoje não. Nós fazemos essas analogias porque entramos em contato com o passado do Mateus, tudo computadorizado, e ficamos assustados mesmo e intrigados. Queríamos ser ele e ter passado por toda a dor, mas ninguém foi, foram pessoas se aproveitando do momento e existindo de maneiras libertadoras. Desde masturbar de modos perversos, até andar mais de 16 quilômetros sem se cansar, coisas que desafiam as leis da física. Até mesmo ficar dias sem comer. Foi um grande alvoroço, atribuindo um grande senso de importância ao Mateus. Muitas pessoas passaram a gostar dele, da história triste. Nós evitamos tocar no passado exatamente por isso, já fizeram demais e desrespeitaram muito narrando a história dele de mil maneiras. Porque aqui é psicologia, e temos nossas maneiras de enxergar as coisas. Mas o irmão dele foi abusado, ele viu, e muitas outras coisas aconteceram desde então. Várias vítimas, dentre elas a Gabi que também foi abusada. Eu lembro da Michelle fazendo suas cenas, mas e a Estela também não foi? Em tom jocoso. Mas é triste, porque a vida dele degringolou depois que foi para o Instituto de Psiquiatria. Era como se ele tivesse saído do paraíso, onde ele contava tudo para Laura e via mudanças, para um pesadelo, um hospital que foi desgraçando a vida dele com remédios. Por isso, não tem remédios por hora, mas deve-se ter em algum momento. E nós não damos ordens, porque não há hierarquia, há autoridade. Já falamos isso na mente, em alguns momentos. Tem reputações sim, e pessoas que têm que se tolerar em ambientes fechados durante muito tempo. Tá, alguns nem ficam no espaço, isso é um problema, mas não pode mesmo haver tantas pessoas em um ambiente tão fechado durante tanto tempo. Dá para ler a mente uns dos outros sim, mas não é muito aconselhável. É privado, o Mateus está no paraíso sim e dá para preparar empregos, como esse foi preparado, para ele. Mas é burocrático. Já foi provado ser possível controlar outras mentes, e isso é o mais fácil dependendo da pessoa. Mas isso, se querem saber, e a maneira mais fácil de ser demitido, ou ver uma organização aqui dentro cair. Por isso tudo é burocrático e trabalhoso. O Gustavo é controlado, mas a gente joga coisas dentro da mente dele, na maior parte do tempo, e também ajudamos sendo ele de outras formas, mas ele não percebe. Entramos e saímos.
A Gabi é mais controlada porque ela precisa de ajuda. Sob ponto de vista psicológico, ela sofreu abuso e pode reproduzir isso. A relação dela com o Fábio não era normal, só isso que podemos dizer. O Davi não podemos falar nada. É bem difícil na verdade, a criação dele foi difícil, muito mimado, e tem outras coisas mais complexas. A vida dele é controlada sim, mas tem ética porque ele não vive sozinho, mas em sociedade. E controlar outras pessoas para ele é difícil e só quando necessário. Quando deve ser necessário? Aí é que tá, não deveria ser. Complexíssimo. Tem pessoas pagas para pensar isso, mas até isso é problemático. Como já foi falado, é tudo novo. A Estela já está em uma fase da vida muito avançada. Mas ela mudou muito. A Márcia só é supervisionada, porque já sofreu também. O Bruno é mais por causa do Matheus, e por seu autismo. Ele pode sofrer também quando mais velho. A preocupação do Matheus é real, mas pouco factível. Ele não depende tanto assim dos outros. Depressão tem cura, de acordo com aqui. Sintoma não. O que a gente estuda aqui são tipos de pessoas cujo sintoma é enfrentado e superado dia após dia. Esse é o melhor tipo. Aqui já foi falado, existem exemplos bons de pessoas com sintoma e exemplos ruins. E uma das coisas divertidas que acontecia era assistir peças através do Matheus. Porque temos acesso às câmeras e gravações, e algumas são pessoas feias despreparadas falando asneiras. Só um adendo. Antes, no tempo do Oksho, nada disso era abordado ou construído. Agora a gente vê a necessidade de se colocar como organização, em uma situação onde temos que falar e se projetar para uma mente. Nos colocamos com princípios e objetivos, e tentamos construir algo no politicamente correto da psicologia, porque do teatro não dá atualmente. Pessoas viram passado. Não queremos que o Matheus vire um passado, um estudo ou um movimento. O que queremos quando somos ele? Que ele venha para cá. Às vezes estudar produz vontades de querer enxergar as coisas de determinadas maneiras, e eu enxergo que as vidas são complexas, no seu passado e presente, e que querer algo para alguém também é. Mas dá para querer o mínimo para alguém sim, quando queremos vê-la bem. Eu gostaria primeiro que ele trabalhasse perto de onde ele possa morar, e que ele tenha amigos, isso é o mínimo. Médico. Não sabemos ainda o que faz tanta gente importante no final de ano aqui. Bem, acabaram de falar aqui na sala do Matheus que na verdade o trabalho está se encerrando por falta de demanda. As pessoas aqui são travadas mesmo, talvez por não fazer teatro. Histórias não são feitas para serem lembradas. Isso é um problema quando se fica fuçando os arquivos do Matheus, é apenas passado. Psicologicamente não é bom, por isso os diálogos aqui eram pouco voltados para isso. Mas os fatos eles se impõem, ainda mais quando eles produzem sofrimento. Então trabalhamos com fatos, a depressão é um fato, assim como o incômodo pânico que são imbricados, juntos. Eu acho horrorizante, porque é o que ele vive, e temos que ver sempre a partir do ponto de vista dele. Nossa opinião não importa. Isso é verdade, ditar regras é mais fácil que viver. Mas eu vivo de regras por organizar as coisas. Eu sou assim, e para velho funciona. Não posso falar o que deve ser feito, porque já está sendo feito o que deve se fazer, esperar. 4 de janeiro. Matheus vai ser internado. O dinheiro vai ser transferido para a mãe ou Gustavo, pode ser internação voluntária. Matheus irá trabalhar depois de junho ou julho, quando decidirem quem vai ser ele. Vai ter um quarto dele, outro dos irmãos. Apenas isso em 20 de agosto de 2024. Fui internado de 20 de fevereiro a 17 de agosto. 6 meses longe da sociedade. Hoje o zumbido aparece fora da cabeça, instituindo outra coisa. Tomo outros remédios. Não tem nada acontecendo exceto viver a vida do Matheus. 9 de setembro de 2024. Nós estamos tentando organizar uma maneira de escrever o que aconteceu nesses 6 meses, mas a tendência é cair na preguiça e na moleza, porque o Matheus não faz exercícios, está doente e a procrastinação parece reinar. Às vezes esquecemos de fazer coisas importantes,
mas aparentemente nada parece ter muita importância quando só se fica em casa. Mateus ficou internado durante 6 meses, muitas memórias de coisas péssimas, desumanas. Não cabe lembrar de tudo, mas podemos ir trazendo coisas importantes. Estar confinado é difícil de todas as formas, foi um desafio. Lembrar do Bruno a todo instante é bastante dolorido, ele faz falta com todo o suporte que ele oferecia. Desde ver um filme com alguém, sair para comer, a companhia faz falta, o rosto dele faz falta e ver ele nas redes sociais pode despertar gatilhos, é melhor não. A proximidade com a mãe do Mateus é importante, mesmo ela dando a entender certa vez que queria o Mateus na casa do pai porque lá é maior, são várias questões. É claro que se o pai ganhar a casa e o Mateus ter parte de algum terreno já é uma vitória, mas morar em Santo André não é cômodo. Mas o que importa é que tentamos ser um filho bom, um bom apoio para ela, algo que já estava sendo trabalhado antes. Algo que colocamos em questão é o motivo da internação. Bem, o Mateus quebrou o espelho, cagou na casa, isso no mês de dezembro. Depois gritou com os sobrinhos e acusou a mãe de pegar as coisas, além de trancar o baú. Não dá para saber. Analisaram também que o pensamento do Mateus e os sentimentos possuem pouco sentido. Algo que a Laura trabalhava com ele é que ele adquirisse o próprio repertório dele e não racionalizasse tanto, indo para teorias em busca de solução de problemas ou busca da verdade. Separar o que é estudo de autoconhecimento. Acho que também tem a ver com depressão, mas algo que explicamos é que não existe verdade ou solução de problema adequado para muitos problemas da vida, não que isso seja uma forma muito relativista de exergar a vida, mas é a verdade. Está no fim, é o que muitos dizem. São 3 anos e 3 meses. Não vemos muito sentido em escrever um diário, porque não tem um motivo específico. No momento a vida é bem monótona, a troca de pessoas para ser ele, não é a mesma pessoa como ano passado, e os sintomas de depressão são bem brandos. Há uma diferença da internação para hoje, lá ele tomava muito remédio e tinha uma rotina regrada, não tinha depressão ou sintomas de drogas. Já hoje podemos ver que às vezes tem sintomas de drogas e tem muito mais gatilhos que fazem lembrar o Bruno. O que é principal hoje em dia é tentar ajudar mais a Estela e lembrar de tomar o remédio, além de não gritar mais com os sobrinhos. Algo descrito até mesmo nesse diário é que durante os meses de julho a dezembro não acontece nada, são apenas pessoas normais sendo Mateus, seguindo com a vida dele. Nada pode ser explicado ainda, nada pode acontecer, querendo ou não temos nossos empregos. Não sei se já disse, mas a internação já estava sendo cogitada pela Ronick desde 2023. E como ela mesma já disse, não precisaria bater na mãe para ser internado, apenas atestariam que ele é louco. A amizade com o Moisés desaponta um pouco. Das últimas vezes que nos vimos não foi muito animador. Talvez pela depressão do Mateus, talvez pela incompatibilidade, não sei. Moisés tem o jeito dele, às vezes parece que mente, que finge demais, não passa confiança. O Bruno vai passar. Algo que foi dito também é que a sexualidade é algo do nosso inconsciente, e de fato mexeram aí no inconsciente dele, na terapia com a Laura onde o Dunker traduziu o sintoma que ela quis expressar como rejeição. Pernas cruzadas, impaciente, calça de zíper. Isso após o Mateus dar a entender ser dissidente. E ele é né? Mas enfim. Vimos fotos do Bruno com um menino, talvez seja seu novo namorado, ele é bem feio. Depois dá para reescrever o parágrafo. Mas é algo básico, sala escura, técnica estranha, o inconsciente e o escuro, o breu, enfim. Davi chegou do trabalho, iremos dormir. 10 de outubro de 2024. O que tentamos dizer, é às vezes o que falamos na mente do Mateus, deste lado aqui da telepatia é que ele foi manipulado no Mackenzie. Aparentemente mudaram muito ele, colocando em sala escura e fazendo experiências, mexendo no inconsciente quando ele suspeita que o escuro tem uma função na terapia, e de fato tem. Bem, é isso. Esses 6 meses de internação não precisam ser retratados. Aqui não jogamos com a verdade, não dá, apenas o necessário. A vida não está feliz nem triste, a falta de amor no lar permite um distanciamento nosso, mas no interior do Mateus isso ecoa como uma sensação de falta. Falta do Bruno,
falta de um amor. Quando não se tem isso em casa, se busca fora. O olhar que a mãe do Bruno tinha além dele próprio era diferente, era um lar que o Matheus precisava. Isso ajudava muito até mesmo quanto à recuperação dele na pandemia. Mas acabou que não deu certo, é preciso seguir em frente. Hoje o dia foi tranquilo. Voltamos a assistir MasterChef, Matheus se masturba sem vontade alguma inicialmente. Não conversamos tanto na mente, apenas o necessário. Os furúnculos dele ainda não sacaram e o remédio está no fim. A sensação de enjoo está passando, estar doente atrapalha um pouco. Devemos comprar um colchão novo. Se o travesseiro caro faz uma diferença, imagine o colchão. Dormir mal é horrível, a cama balança, é complicado dormir na cama de cima. Quando sonhamos, recuperamos o sonho e dizemos algumas partes do que ele sonhou. Às vezes utilizamos psicologia reversa para dar spoiler de algumas coisas. Enquanto víamos MasterChef, uma pessoa aqui na telepatia disse que seria legal ter um EP com fãs, mas não daria ibope. No episódio seguinte, o bolo de 10 anos foi dado aos fãs, só que eles não apareceram. É meio que a gente tentando estabelecer alguma relação de onipotência sobre o Matheus, uma vez que a mente dele não está na telepatia, mas na comunidade dele. Assim a mente dele reproduz a vida dele, interna e externa, mas não o que ocorre no metafísico. Aqui é metafísico, como controlar a mente de alguém, suas memórias e sensações de forma que a pessoa deixe de existir nesse tempo? É uma loucura, isso coloca toda a realidade em dúvida. Ao mesmo tempo, muita coisa vai perdendo sentido, por esse lado entendemos o Matheus. Uma pessoa mal direcionada pode beirar ao nada, a falta de sentido, depressão ou até mesmo a delinquência. Tem coisas que são inquestionáveis, outras duvidáveis, cair no relativismo é fácil, algo já reproduzido na mente do Matheus sob forma teatral. Se Deus existe, para onde foi? Quem o merece? Começamos por aí. A internet oferece respostas vagas sobre as coisas, porque já não estamos na era das verdades absolutas, e aqui isso se reproduz. Se é mente, é psicologia, psiquiatria e neurociência, biologicismo ou humanismo. Dosar conhecimentos para não cair no ecletismo é difícil, cair no dogmatismo para alguns é um erro fatal. Técnicas, conhecimentos, explicações, há quem diga que tudo isso é dispensável, mas na mente do Matheus não chegamos a conclusão sobre nada diante da realidade. Ninguém nunca o caracterizou, não seriamente, seria um erro também, impediria que outras pessoas pudessem ter suas opiniões. Mas aqui é assim, são pessoas, seres humanos que operam a mente do Matheus sob uma camada invisível, sem que a pessoa que seja ele não veja, não deixando impressões nossas em sua mente. Mas através dos olhos dele é possível nos ver, só que existe esse véu invisível. Assim é como se a imagem estivesse refletida em uma cortina muito fina e branca, é possível ver o outro lado. Então se exibimos algo na mente dele, ele enxerga com os olhos, como uma paisagem em movimento, mas ao mesmo tempo é possível enxergar o mundo onde ele está. Confuso, né? Esse é o invisível. Como o zumbido no lado esquerdo da cabeça dele, que ele ouve mas não percebe, o invisível é assim, você enxerga, mas não vê. Telepatia é assim, provavelmente um dos muitos métodos existentes de cura. É a cura que ele precisa, do seu pânico, psicose, incômodo, depressão. Agora fica na dúvida muitas coisas. Quem começou tudo isso? IPQ, Mackenzie, Proez? E por quê? É válido perder 3 anos da própria vida? Minha opinião é que não. Quando Matheus deixou de acreditar em Deus para ficar na sua cura, não acredito que ele tenha errado. Quando ele se masturbou e fez aquilo, também não. As pessoas tomam escolhas erradas, mas não significa que elas sejam erradas. Matheus, 25 anos. Hobby, assistir canais no YouTube, de gays como Diva Depressão ou MasterChef. Coisa preferida, ver pessoas provando comidas. Coisa que mais detesta, deixar a barba crescer, ácaros, poeira e mofo, pele oleosa, os gritos da mãe e barulho dos sobrinhos, lembrar o ex. Comida preferida, atualmente salada com bastante cebola, salmão cru, poke e temaki, curry. Comida que não gosta, fígado.
Preferência sexual, garotos jovens e magros. Personalidade, tímido. Medos e preocupações, não se formar na faculdade, não encontrar alguém que satisfaça ele sexualmente, não conseguir retornar à amizade com a ex-melhor amiga, diagnósticos psiquiátricos, ver a família sofrer, que a mãe envelheça mal e seja dependente. Traumas, vários. Jogo preferido, Genshin. Estilo, nerd casual. Área de interesse, psicologia, psicanálise.